Irmãos, nós falamos aqui de poder, de fé, né? Que Deus quebra, que Deus tira as angústias, que Deus, né, muda a vida e etc. toda. Vamos cantar esse cântico no final, tá bom? No final vamos cantar novamente. Eu provavelmente não consiga falar toda a mensagem aqui hoje, mas que a gente divide aí umas 2 ou 3 vezes. Mas eu quero falar com você sobre inimigos da sua fé. Inimigos da sua fé. Inimigos da sua fé. Nós vivemos tempo em que a nossa fé tem sido, não é, confrontada. A nossa fé tem sido algumas vezes abatida dentro de nós. E eu acredito que todos nós temos noção de que há um inimigo ou inimigos que lutam em nossa mente, em nossas emoções, em nossos sentimentos, buscando minar nossa fé no Senhor. Diariamente nós sofremos isso. E temos meditado muitas vezes aqui sobre isto, sobre a fé, sobre como andar em fé, como vencer andando em fé. E o mundo, não é, do jeito que está, nós precisamos estar sempre alerta e falando sobre isso, para que nesses últimos dias a nossa fé permaneça firme no Senhor. Não em instituição, não em pessoas, não em circunstâncias, mas firmes no Senhor. É a nossa fé, precisa estar assim. E quando me lembro da primeira carta de João, no capítulo 5, verso 14, verso 15, que diz: olha, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo, né, a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos ou temos lhe pedido, então temos a certeza de que já recebemos. Isso é fé. Isto é fé. Mas infelizmente às vezes nós titubeamos a respeito disso. Algumas vezes nós nos perdemos a respeito disto. E o mundo está aí diariamente com acontecimentos tão fortes contra a nossa fé, que algumas vezes você diz: não tenho que apenas esperar, não é, a volta de Jesus. E às vezes é bom a gente estar esperando a volta de Jesus, e precisamos estar, mas enquanto estivermos aqui nós precisamos estar vivos. A nossa fé precisa estar latente, e nós precisamos estar lutando, nós precisamos estar resistindo, porque não há outra maneira, não há outro jeito, meu irmão, que a igreja possa resistir. Não há outro jeito. E nós precisamos nos manter firmes, para que de verdade o inferno não possa resistir contra a igreja. E a igreja somos todos nós. Igreja significa agrupamento, reunião de pessoas. Por isso nos reunimos como igreja, para adorar a Deus e para buscar a sua palavra. E nós estamos vivendo isso diariamente, perto de nós, situações tão difíceis que vamos sabendo, vamos vendo, né? Desses inimigos que estão lutando para nos destruir. Talvez você não diga, e só você saiba qual é a intensidade da sua luta, só você sabe, só você entende isso. A grandeza dessa luta, a dificuldade que você tem de avançar na tua vida. E esses inimigos são inimigos internos, começam por aí, não é? Já sabendo que o inferno luta contra tudo isso, mas também nós temos esses inimigos internos, que diariamente ou de tempo em tempo se levantam contra nós. E quando falo disso, meu irmão, não são apenas coisas espirituais, pessoas internas nossas. Nós é que somos complicados, nós é que permitimos
quantas vezes, né, situações nos levem à depressão, mesmo lutando, às vezes depois é difícil sair de uma situação dessa, e depois então carregamos isso, quem sabe, pela vida inteira, e precisamos estar vigiando, precisamos estar batalhando e contrariando tudo isso, né? Nós precisamos olhar para isso. Inimigos que sussurram em nossos ouvidos da nossa incapacidade, que sussurram diariamente que as coisas são assim mesmo, e que estão lutando para destruir nossa fé, porque o diabo sabe que se você não tiver fé, a tua vida pode ficar no controle, ele pode interferir, ele pode agir, ele pode lançar setas, ele pode lançar retaliações, e se nós não temos fé, não teremos condições de lutar contra tudo isso. Então nós precisamos olhar e abrir os nossos ouvidos para que não sejam minados, né, a nossa crença, a nossa fé no Deus glorioso, no Deus poderoso, no Deus maravilhoso, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que já venceu todos os seus inimigos. E às vezes nós achamos assim: Deus põe por terra os seus inimigos. Deus já venceu todos os inimigos. Não há um inimigo de pé diante do Senhor. Ele é soberano, por isso a palavra de Deus diz que Ele é soberano, porque não há mais inimigos, Ele venceu todos que surgiram, todos, e todos os acontecimentos estão no controle, estão sob os limites de Deus, sobre os limites de Deus, até as nossas provações estão nos limites de Deus para a nossa vida, porque Ele te conhece, e Ele disse: olha, não vou dar a você mais do que você possa suportar. Isso significa que Ele nos conhece, Ele sabe de nós e o quanto nós podemos aguentar. E nós precisamos nos opor a esses inimigos, nós precisamos nos opor a eles, porque todos eles estão sob os limites de Deus. E por isso precisamos nos armar. Precisamos nos armar contra esses inimigos que não querem que tenhamos sucesso, que querem a nossa vitória, ou seja, que não sejamos vitoriosos e sim derrotados, que não querem ver nossas conquistas, que não querem ver o nosso sucesso, que já foram declarados na palavra de Deus para todos nós. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Então nós vamos conhecer e saber, né, alguns deles, um pouco sobre eles e quem são. E para isso, meu irmão, você já está pronto? Está pronto para isso? Esteja atento, em nome de Jesus. Preste atenção. Não deixe o inimigo interferir em sua mente. Não deixe os pensamentos tirar você daqui da palavra. Não permita isso. Comecemos a lutar contra os nossos inimigos em nome de Jesus. Mas por quê? O diabo quer roubar a tua vitória. O diabo quer destruir. O diabo quer matar cada um de nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Então nós precisamos entender que precisamos lutar contra esses inimigos. Eu vou deixar aqui o texto que lemos aqui outro dia, que é 2 Reis, capítulo 6, e diz o seguinte, capítulo 6, do segundo livro de Reis, capítulo 24.
Diz assim, 24: depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todos os seus exércitos, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. A situação. Cozemos, pois, os filhos e comemos, mas dize-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos. E ela o escondeu. E olha só, meu irmão, no verso 10, o rei da Síria enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram toda a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ministra o nosso coração, e que a nossa fé hoje seja alicerçada na sua palavra, no Senhor, na sua pessoa. E que, ó Deus, saiamos daqui fortes, ó Deus, corajosos no Senhor, e coloquemos nossa fé diante da sua palavra, diante de tudo que o Senhor nos prometeu, se realize para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Você conhece esse texto de Eliseu? Olha a ponto que estava a cidade, muito tempo sendo cercado, estavam sem nada. Olha o que o rei, olha o que uma mulher diz a respeito de uma saída para a sobrevivência. Mas no texto, alguns versículos acima, Eliseu, em outro lugar, em outra cidade, estava vivendo outras coisas. Enquanto que Israel estava cercado, Eliseu estava em outro lugar, e ali, dedurando para o rei, tudo aquilo que o rei dizia, Deus mostrava para ele, e ele falava ao rei. E assim o rei foi escapando do rei da Síria. E então o rei resolve cercar a cidade, achar Eliseu,
capturá-lo e matá-lo. E ele encontra a cidade, não é, de onde Eliseu estava, e cerca essa cidade com seus cavalos, carros e soldados. E aí esse moço se levanta, e quando ele olha ainda de noite, olha para todos os lados, estava totalmente lotado, lado a lado, cavalos, carros, soldados armados até os dentes, para pegar um único homem só, um único homem. Um homem que incomodava aquele mundo, naquele momento, por causa da sua vida com Deus e por causa da sua fé. E quando Eliseu ouve e diz: fica tranquilo, não tenha medo, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão do outro lado. Isso é uma palavra de fé. Isso é uma palavra de fé. Num momento difícil como esse, dizer: maior é o que está comigo, conosco aqui, do que o que estão com eles lá. Então fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de tudo. Amém, irmãos? Mas qual é uma das estratégias do nosso inimigo? Qual é uma das armas que ele usa contra a nossa fé? No qual nós precisamos lutar com muita veemência, com muita coragem. Qual é? Nós precisamos aprender a lutar contra o medo. Medo. Nós precisamos aprender a lutar contra o medo. Nós precisamos lutar veementemente contra o medo. Não podemos nos entregar a isso. É impressionante, meu irmão, como esse inimigo se levanta quase diariamente na vida de pessoas. É o medo de acordar, é o medo de levantar, é o medo de sair, é o medo do que vai acontecer no trabalho, é o medo de voltar, é o medo de dormir. Medo daquilo que pode acontecer ou que não possa acontecer. Medo. E eu coloquei aqui, meu irmão, um pouquinho a respeito do medo. O medo é um inimigo que tem a tarefa, presta atenção no que eu vou dizer, que tem a tarefa de enfraquecer e aterrorizar a pessoa, causando pânicos, desespero e pior, fraqueza espiritual. Esse inimigo, meu irmão, ele mina a fé de alguém, porque ele traz fraqueza, ele aterroriza, ele traz pânicos. E quantas pessoas hoje estão com pânicos, né, de tudo quanto é jeitos, pessoas aterrorizadas com situações, pessoas com medos terríveis, e que são crentes, e que são muito crentes, e que estão nas igrejas, e que já são, quem sabe, até antigos na igreja. Mas isso é terrível, meu irmão, porque quando nós nos enfraquecemos, nos sentimos fracos, e o medo tem esse trabalho. Olha, presta atenção, o diabo não tem pressa em destruir, ele não tem pressa em minar alguém. E esses inimigos, irmãos, são lançados sobre a nossa vida, esse medo, que diariamente, diante de uma situação, pode ir ganhando terreno, depende de como nós reagimos ou não. O inimigo que vai aterrorizando, que você começa na sua mente criar situações. O medo faz com que pessoas criem situações.
que ressuscitem fantasmas, que criem fantasmas para enfraquecê-lo, para mantê-lo inerte, sem força de buscar, sem força de orar. E quando ora é aquela oração, meu irmão, que provavelmente, quem sabe, às vezes nem chega no céu. Até que chega o momento em que o nosso coração fala, que a nossa alma grita. E então, com palavras profundas, vinda lá da alma, lá do profundo do nosso coração, são ditas diante de Deus. E aí então, há respostas. Mas às vezes, e por muito tempo, nós vamos mantendo um relacionamento fraco, anêmico com o Senhor, em nossas orações, enfraquecidos e perdendo campo diante de tudo que nós estamos vivendo. Promessas de Deus que nós esquecemos dela para poder dar ouvidos ao medo. Pânicos de ficar sozinho, pânicos de entrar, né, num ambiente com pessoas, pânico de sair de casa, pânico, medo. Que nós precisamos aprender a resistir e a lutar contra eles. E nós precisamos estar atentos aos sinais diante das batalhas, contra esse inimigo das nossas vitórias, das nossas alegrias e da nossa paz. O inimigo não quer que você tenha paz. O inimigo não quer que você tenha alegria. O inimigo não quer que você tenha vitórias, que você viva sucessos na tua vida. E o medo faz você aceitar situações que não deveria. Às vezes o medo faz você entrar numa situação que você talvez não desejaria, ou talvez em outra situação, em outro momento você não faria isso. Mas por causa do medo disso, o medo daquilo, você se dobra diante de algo que não deveria fazer, ou que não deveria se dobrar. E aqui eu lembro desse desespero desse menino, de Eliseu, que estava cercado, e quando ele acorda, ele tem medo. Eliseu diz para ele: não tenha medo. Nós ouvimos sempre isto: não tenha medo. Não tenha medo do que há por vir, porque se estamos em Cristo, meu irmão, o que há por vir será bênção sobre a nossa vida. Mas o inimigo não quer que você pense assim. Ele não quer que você aceite isso. Ele vai fazer tudo para que esse medo te detone. Sim, fará tudo para isso. Até quem sabe você ter feito algo pela fé, falado algo pela fé, e você precisa, e você espera que Deus realize aquilo. É impressionante, irmãos, quando uma coisa simples, quando a Carol falou que estava grávida, e eu orei a Deus e veio no meu coração que era um menino. E para me manter nisso, hein? Para todas as pessoas, será um menino. Eu tenho certeza. Será menino. A fé, meu irmão, a fé faz o quê?
que eu falei aqui de João, que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu falei, orei a Deus, Deus, ela tem 2 meninas. Deus, eles iam ficar muito felizes se fosse um menino. O Senhor pode providenciar isso, porque é o Senhor que faz isso. É o Senhor que realiza isso. E Deus trouxe paz, trouxe alegria. E eu falei para ela, e falei para minha esposa, e falei para todo mundo que era homem. Uma coisa eu aprendi, e isso ninguém pode tirar de mim: eu sei o que é andar por fé. Eu sei o que é andar por fé. Eu sei que é declarar palavras quando todo mundo provavelmente espera outra coisa. Nós precisamos acreditar nisso. Declarar palavras a alguém que está doente, você ter toda a certeza: eu declaro isso sobre a tua vida, e isso acontece. Isso é fé. Dom de fé. E Deus nos deu dons, irmãos, para ser usados. Nós temos dom de fé, mas nós, às vezes temos esse dom, mas nós ficamos: Deus, faz segundo a sua vontade. Espera aí, Deus te deu o dom, acredite, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Então determina isso na tua vida. Use a fé. Use a fé. Quando a Ju, permite falar sobre isso, quando a Ju soube do seu câncer, um dia nós orando aqui, eu fui orar por ela, e Deus mandou falar para ela: fique tranquila, porque Deus vai fazer a obra. E a Ju está aí até hoje. Você acha que eu não fiquei preocupado até saber a resposta? Você acha que não? Mas nós precisamos declarar a nossa fé, meu irmão. Você precisa declarar a sua fé, não tenha medo. Não tenha medo de agir por fé em nome de Jesus. Declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família, declare sobre o seu futuro. Declare, você está querendo o que na tua vida? Meu irmão, vai glorificar Deus no que você está fazendo, o que você está querendo. Vai glorificar Deus, vai exaltar o nome do Senhor. Não vai tirar você da presença dEle, não vai afastar você dEle. Então declare com confiança, declare a palavra de Deus, porque Deus tem poder para cumprir. Eliseu usou a fé, meu irmão. Eliseu não pediu para Deus, assim: Deus, o que o senhor acha? Eu posso falar que vai ficar sem chover 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio. O que o senhor acha? Acho que 3 anos e meio é um bom número, né? Para não chover. Fechou? Não. Elias abriu a boca e diz: olha, por 3 anos e meio não vai chover até que eu diga, e ore para que isso aconteça. O que Deus fez? Pela fé, não choveu. Josué, na luta contra os inimigos, ele precisava vencer naquele dia, não podia passar para o outro dia. Ele orou: Deus, para o sol. E o sol parou. O que você tem feito parar na tua vida? O que você tem feito parar pela fé? Aquilo que mina, aquilo que destrói tua esperança. A Bíblia diz que Abraão creu até contra a desesperança. Ele teve fé. Fé. Nós não precisamos ter esperança para ter fé. Nós não precisamos enxergar para ter fé. Nós não precisamos de sinal para ter fé.
Nós não precisamos que alguém me diga que o que fazer para ter fé. Deus nos deu fé, e a fé agrada a Deus, mas nós não usamos a fé. E quando alguém quer usar a fé, o inimigo vem e joga o medo, para que o medo de não acontecer, da vergonha, do constrangimento, ai meu Deus do céu, meu irmão, acredite, você tem fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus te deu fé, você acredita. Usa essa pequena fé, usa essa média fé, use essa grande fé, para a glória de Deus. Amém, irmão? Irmão, o medo é problema quando nós enxergamos as situações por um prisma só. E o medo surge, meu irmão, e cumpre seu papel de aterrorizar com pânico, quando nós olhamos por um único prisma. Qual é o prisma? Humano, limitado. Quando olhamos pelo prisma humano limitado, que todo mundo enxerga, eu não preciso de fé. Eu não preciso de fé. Por isso que a gente ouviu tanto e tantos desses anos todos aí, na pandemia e pós-pandemia, cresceu essa coisa da motivação. Você tem força, você pode, você vai, você consegue, você é isso, você é aquilo. Quero te dizer, irmão, a gente humano sim vai, a gente pode, a gente consegue, até um limite. Mas quando nós não podemos mais fazer nada, aí, fé. Aí é fé. É fé, e nós precisamos aprender isso, nós precisamos olhar para isso. E agora, meu irmão, é a hora de nós enxergarmos diferente. Deus está dizendo para você hoje: vença o medo com a tua visão de fé em Cristo e na palavra. Vença essas impossibilidades, essas coisas difíceis que estão na sua vida. Olha que diz 2 Reis 6:8, olha, Ele é o Senhor e está ao nosso redor, com o dobro do exército inimigo para nos conceder vitória. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, em nome de Jesus, use a autoridade que Deus te deu. Deus não deu autoridade só para mim, pastores, ou para algum. Use tua autoridade sobre a tua vida. Declare sobre a tua vida pela fé. Declare sobre a tua vida, meu irmão, seja qual área for, declare com fé. Deus honra a fé, Deus age pela fé. Por isso Jesus disse: olha, mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ah, homem, olha, a tua fé te salvou. Lá, você está curado agora, está limpo. É a fé, meu irmão. É a fé que move montanhas. Eu posso dizer a esse monte que saia daqui e seja lançado ali naquele lugar, lá no mar. Eu posso fazer isso pela fé. O que ele está dizendo? Não seja, pode ser grande o problema, a situação na minha vida. Você vai dizer a esse monte de problema, esse monte de dificuldade: sai da minha frente e vai para o abismo, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus fará. Em nome de Jesus, vença os teus inimigos, vença pela fé, age pela fé, treine a tua fé, movimente a sua fé, não deixa ela parada, não deixa ela quieta, não deixa ela ficar estagnada. Mova a tua fé todos os dias, irmãos, mova a tua fé, faz isso, e Deus fará grandes coisas na tua vida. Deus fará grandes coisas na tua vida. É pela fé no Filho de Deus, é pela fé que as coisas vão acontecer na tua vida. Você sabe que a fé agrada a Deus, a fé agrada a Deus, a fé
agrada a Deus. Mas quando nós não usamos e deixamos que os inimigos, ou deixamos que o inferno nos atinja com medo, e nós nos entregamos a ele, nós estamos, irmãos, perdendo. Aquilo que deveria ser nosso, aquilo que deveria acontecer, não acontece. Deixa eu dizer uma coisa aqui, presta atenção que eu vou te dizer. Presta atenção aqui que eu vou te dizer. Presta atenção aqui. Já tive muitas lutas com o diabo, e tenho hoje, até hoje ainda. Muitas. E muitas assim, tete a tete. Com legiões. Que fala, ou falava na boca das pessoas. E quantas vezes eu ouvi o diabo dizer: eu vou destruir, eu vou matar. E eu ouvi algumas vezes, dizendo: eu coloco medo para prendê-lo e não deixá-lo se libertar e seguir e ser feliz, porque eu quero a tristeza, eu quero a derrota. Mas, meu irmão, quando Deus entra, quando Deus faz, então Deus começa a mudar o panorama das pessoas. E quantas pessoas, irmãos, que estavam caídas, se levantaram através da fé. Não, você tem fé, Deus é contigo, Deus te ouve. Fala com Deus que Ele te responde, clama a Ele que Ele vai te ouvir. Fala com Deus, porque Deus é Deus sobre a tua vida, você pertence a Ele. Você é lavado pelo sangue de Cristo, você pertence a Ele. Esse é o sinal sobre a tua vida. Não seja enganada, não deixe ser enganado pelo medo. Você é forte. Quem diz que você é fraco? Sozinho você é fraco, mas se fortalece em Deus, se aproxima de Deus, busca Deus, e Ele vai fazer você forte. Porque, meu irmão, é na nossa fraqueza, na dependência dEle, é que nós nos fortalecemos em Cristo Jesus. Ele te fortalece. Vença as tuas lutas, vença os teus inimigos, vença as tuas fraquezas. Não permita que o diabo lide com a tua vida, com as suas fraquezas. Resista, lute. Mas o que eu quero dizer, eu tenho fraqueza para bebida, e eu vou provar que eu sou forte, eu vou tomar aqui um golão. Não faça assim, não é isso. Não é assim. Resista fugindo dali. Resista pela fé, fugindo dessas companhias que querem que você viva isso. Fuja de tudo aquilo que te leva a se enfraquecer pela fé, a sua fé em Cristo. Deus não te chamou para ter uma vida meia capenga, meia boca, assim eu vou para o céu mesmo, nem que eu bata na trave, mas eu vou entrar. Ninguém vai bater na trave, meu irmão. Se bater na trave, volta com a cabeça doendo e vai doer mais aqui. Então nós precisamos estar atentos, porque Deus é um Deus de vitória. Use essa fé, diga assim: eu tenho fé. Forte, eu tenho fé. Eu creio em Deus, e eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu creio, do que eu peço, porque Ele é perfeito, Ele é grande, e quando me responde, Ele me surpreende, porque é bom, porque é maravilhoso, porque me alegra, porque Ele me surpreende com aquilo que Ele faz, porque é mais do que eu pedi, é mais. Deixa eu te dizer uma coisa para terminar aqui hoje essa parte. Olha,
Presta atenção. Deus nunca me respondeu apenas com aquilo que eu pedi, ou menos daquilo que eu pedi. Toda vez que Deus me respondeu, foi muito maior do que eu pedi. É pela fé. E estou pedindo coisas, irmãos, para Deus aqui. Estou numa vibe. E estou pedindo uns negócios para Deus. E eu estou vendo Deus fazer. Estou vendo o sinal da nuvem de Deus realizando isso, trazendo para a glória dele. Aleluia.